Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Bastidores S.A. Eu sou o Ederson, host aqui do podcast, que é meu lado, meu amigo, meu sócio, agora, né? Jefferson Pontes também é host aqui do podcast. E estamos no ar, Jefferson. Estamos no ar? Estamos no ar. Muito boa noite a todos, boa noite ao Ederson. Boa noite. E eu quero já apresentar aqui o nosso convidado, Ederson. É um cara sensacional, você conhece ele, Ederson? Show de bola, conhecendo aqui o Nicola, né? Isso, Nicola Losacco. Show de bola. O Nicola, ele é amante do comportamento humano, né? Fez a formação em teologia pela FTSA de Londrina. É uma faculdade sensacional lá, viu, Ederson? Show, né? E é coaching, né? E análise comportamental pela Evo Coaching de Brasília, né? Distrito Federal. E Imetrix Brasil de Maringá, né? Imersão emocional pela Olho de Tigre de Treinamento de São Paulo SP. E também é líder da rede de homens da comunidade evangélica de Maringá. Que show. O currículo do cara é uma lista telefônica. Se eu for ler tudo que está aqui nesse livro, né? Sem falar ler... ainda, o livro do Nicola é um livro sensacional. Gostei demais dessa capa. Também gostei. Insights de um coaching. Show de bola. Então vamos apresentar o nosso convidado aqui. Tudo bem, Nicola? Muito obrigado aí pela participação. Prazer falar com você aqui, meu amigo. Bacana. É um prazer enorme estar aqui, gente, né? Falando com vocês. E, cara, sempre é muito bom trocar ideias, né? Eu gosto muito de falar que quando diz que existiam duas pessoas por um caminho e cada uma dessas pessoas caminhava com um pedaço de pão. Elas se encontram e trocam os pedaços de pães. Cada uma vai embora com um pedaço de pão. Mas, diferentemente, diz que dois sábios iam por essa mesma estrada e cada um ia com uma ideia. E aí, quando eles se encontravam, trocavam as ideias e cada um ia embora com duas ideias. Então, eu acredito que esse podcast a gente pode fazer isso, né? Eu tenho aqui algumas ideias, vocês também, né? E é um prazer estar aqui no Bastidor para a gente trocar essas ideias, porque eu quero ir embora aí com mais uma ideia, né? A ideia do Bastidor, o que é que vocês carregam também. Bacana? Show de bola, show de bola. E nós agradecemos, nós que agradecemos. A gente que vai ter muito a aprender hoje, né, Jefferson? Com certeza, né? E quem acompanha a gente também vai aprender bastante. Inclusive até o Chico tá ouvindo a gente. Vai aprender muito. Jefferson, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro aqui do Nicola, Insights de um Coach. Primeiro, muito obrigado pelo livro. A gente vai ler esse livro, né, Jeff? Show de bola. Com certeza, nós ganhamos 2 livros aqui, né? Cara, a gente já saiu daqui ganhando. Quem já ganhou foi a gente. Exatamente, já começamos 1-0. Já começamos 1-0. E aí, já fazendo um merchan, quem quiser tem na Amazon, tá? Aí, ó, só procurar lá. Na Amazon. Você vai lá no meu Instagram, Nicola Losacco 1, e aí você clica lá, tem a fotinha do livro lá, clica lá, tem um link. Só você comprar, que chega na sua casa lá, ó, de boa. Insights de um Coach. Insights de um Coach. Show de bola. Insights, na verdade, é uma palavra americana, né? Uma palavra e ela significa, na verdade, luz, né? Então, se você olhar aí para um girassol, o que ele busca? A luz. Então, eu acredito que um ser humano, para ele ser um ser humano melhor, ele precisa buscar a luz, né? No meu caso, eu sei a luz que eu busco, a luz que eu carrego. Então, eu acredito que essa é a ideia. A ideia é que você... quando você acorda de manhã, você precisa preparar a sua mente, né? E o livro ele vai falar um pouco sobre isso. Então, ou seja, são pequenos insights que, se você tomar essa dose diária, você já vai preparando a sua mente aí para ter um dia melhor, né? Então, essa é a ideia, né? Ou seja, que essa luz comece aí a brilhar e comece a transformar você no ser humano melhor. Que essa é a ideia, né? Show. A gente estava falando antes de iniciar aqui, né, Nicola? Um pouquinho sobre como foi o processo para construir, para criar esse livro, né? Conta pra gente um pouquinho como que foi. Bacana. Esse livro tem uma curiosidade, né? Na verdade, como eu estava falando para vocês aqui no bastidor. No bastidor, no bastidor. no bastidor. Na verdade, eu já tenho aí praticamente 3 livros escritos. Esse, na verdade, é o que está materializado. Mas antes de eu começar a escrever esse livro, eu tinha já recebido aí um livro para eu escrever, que é um pouco de uma autobiografia de tudo aquilo que eu já vivi na minha vida. E eu costumo dizer, e o título desse livro, né, é Até Quando Lentilhas, ou seja, eu troquei a minha bênção de Deus, vamos dizer assim, né, por um prato de lentilhas do mundo. Então eu inverti a ordem dos papéis. Então, ou seja, eu busquei o ter ao invés de ser, né, me desenvolver como ser humano. E eu comecei a construir, quando eu chegou no 6º capítulo, deu aquela travada, eu não avancei. Eu falei, cara, e agora? Eu preciso, né? E eu falei, então tá, deixei ele em stand-by.
E nas minhas conversas, eu tenho o hábito de fazer aí o devocional pela manhã, e nas minhas conversas aí com o Espírito Santo, ele falou assim, cara, mas você já tem um livro pronto. Eu falei assim, como que eu tenho um livro pronto? Você já tem. Eu falei, aonde que tá? Me mostra. E aí, nessa época de pandemia, eu criei grupos de listas de transmissões no WhatsApp, e eu mandava todos os dias, né, durante a pandemia, ou seja, eu tenho o hábito de fazer meu devocional, eu anoto as minhas informações, e eu, a partir disso, eu enviava essas informações para os meus seguidores, para a galera da minha lista de transmissão. E a galera gostava muito. E às vezes, quando eu não enviava, falou, Nicola, você não enviou hoje e tal. E passou. E aí passou a pandemia e aquilo ficou lá em stand-by. Eu falei, os insights estão lá, prontinhos. Pega tudo aquilo, compila, vê os melhores e publica um livro. Então foi daí que surgiu aí Insights de um Coach, que foi em plena pandemia que esse livro foi escrito, basicamente, né? Ou seja, eu estava escrevendo sem saber que eu estava escrevendo. Sem saber que estava escrevendo. E você já deu um insight para nós aqui, Nicola. Eu gosto muito do termo ser para ter. Você acabou de falar isso. Ser para ter. E aí é interessante isso, Jefferson, porque o ser humano é a insustentável leveza do ter. Por exemplo, se eu perguntar para vocês dois o que vocês querem ter ou o que vocês querem fazer no ano de 2024, eu acredito que você vai me dar uma lista de coisas que você quer fazer e de que você quer ter. Então, por exemplo, eu quero fazer, sei lá, uma faculdade, eu quero fazer um novo curso, eu quero ter um carro novo, enfim, você vai me dar uma lista de coisas. Então, é muito interessante você saber onde você quer chegar no ter. Só que quando eu pergunto para você, quantos cursos de inteligência emocional ou quanto você investiu em dinheiro para você desenvolver você como ser humano? Então, percebe que eu preciso me tornar um ser humano melhor. E é interessante que você não precisa se tornar, eu tenho que ter dinheiro para... Não, você pode já se tornar um ser humano melhor agora. Eu costumo dizer que inteligência emocional, que é algo que eu trabalho muito, é a capacidade de você suportar desconforto. E vai acontecer. O tempo todo, você leva uma fechada no trânsito, né? Às vezes você tem uma discussão com a esposa ou com o filho. E, na verdade, o que está faltando para nós são habilidades emocionais de como acessar cada um deles. E nós temos N maneiras, N formas de fazer isso. Então, eu gosto de uma frase do Peter Drucker, que ele diz que a gente só pode melhorar aquilo que pode ser medido. Então, se eu não me desenvolvo, se eu não faço cursos para entender como eu funciono por dentro, né, como que eu vou saber como eu estou? Então, se eu perguntar hoje, como é que eu estou emocionalmente? Qual que é o meu estado? Então, hoje, dentro de um processo de coaching, por exemplo, nós temos ferramentas que eu consigo medir você. Eu consigo saber se você tem ferramentas, inclusive, que eu consigo saber se você está, por exemplo, indo para um estado de depressão, se você está num nível de ansiedade. Então, a gente consegue dentro disso. E isso é coisa recente, tá, gente? Estou falando da década de 80, Sim. que começa aí com Daniel Goleman, estudando as questões da inteligência emocional, né? Da QE, né? A famosa quociente de emoção, e começa a medir isso. Por quê? O que ele notou? As pessoas têm um alto QI de inteligência. Por exemplo, Jefferson é advogado, né? Você é... do marketing. Marketing. Então, ou seja, eu tenho que estudar para isso. Então, eu preciso desenvolver o quê? O meu QI. Tá? Eu tenho que estudar e tudo mais. Só que aí quando eu chego lá na minha empresa, eu contrato um funcionário, ou de repente eu preciso subir aqui no prédio, eu não dou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para o cara que está me atendendo. Para a moça que está varrendo, eu não falei bom dia. Percebe que eu te contrato pelo seu QI, mas eu demito você pela sua emoção? Então, acontece muito isso. Eu me lembro que eu tinha uma empresa de tecnologia e na época a gente estava fazendo uma startup. E nós tínhamos um programador, cara, que o cara era ninja, sabe assim? QI do cara lá em cima, super inteligente. E aí trouxemos o cara e tal. E aí, cara, nós não tínhamos paz na equipe. Porque ele era no casco, tratava mal. Pô, você é burro, hein, cara? Era desse jeito. E aí a gente falou, cara, reunimos os chefs e falamos assim, brother, vamos fazer o seguinte, que essa parada aí de home office, vamos mandar fulano pro home office. Pode ser? Falou, fechou, vamos fazer isso e tal. Cara, mandamos o cara pro home office. Uma semana de paz dentro da empresa. De repente, na segunda-feira eu recebo uma ligação. Ô, Nicola, tudo bem? Tudo bem. Eu sou esposa de fulano. Viu? Esse negócio que vocês mandaram aí, fulano pra casa, vai demorar muito? Você vê, aguentando, né, cara? Ela não estava aguentando ele em casa, né? Então, por que eu tenho que aguentar esse ser humano dentro da minha empresa? Então, eu acredito que dentro da inteligência emocional, na verdade, é conhecer as minhas habilidades, o que eu sou bom, como que eu posso fazer,
Eu gosto muito de... Gente, se eu estiver falando demais, vocês me Não, falam cara. aí, tá? Essa é a ideia. Eu gosto muito da inteligência emocional, por exemplo. Tem dentro do estudo da inteligência emocional, não sei se vocês já ouviram falar, das 5 linguagens do amor. E normalmente, né, quando você chega em casa, Jefferson, muda, tá? Isso daí. Sim. Você chega lá e fala Saber assim... o que que a mulher quer, né? Não, Que bom que ela gosta. você chega em casa e fala assim, ai, Paulo, eu te amo. Não, você tem que mudar a pergunta. Na verdade, você tem que virar para Paula e falar assim, Paula, você se sente amado por mim? E aí ela tem 2 perguntas para te responder. Sim, eu me sinto amada, ou não, eu não me sinto amada. E aí é o legal. Se ela responder, não, claro, Jefferson, eu me sinto muito amada por você. Ok, aí você tem que fazer a segunda pergunta. Paula, mas conta para mim, o que eu fiz hoje para que você se sentisse amada por mim? E aí ela vai ter que te dar uma resposta. E com base nessa resposta, você vai saber como que ela vai se sentir amada. Não é o quanto de amor você deu para ela, mas é o quanto que desse amor ela se sentiu amada por você. E aí ela fala assim, Jefferson, eu amo quando a gente assiste um filme junto. Opa! Uma linguagem de amor chamada tempo de qualidade. Então, ou seja, eu tenho tempo de... Ela se sente amada quando eu estou com ela, ou seja, tempo de qualidade. Jefferson, eu amo quando você viaja e traz um presente para mim. Opa! Dar e receber presentes. Sim. É uma linguagem de amor dela. E às vezes você fica o quê? Querendo... Paula, você é tão linda, você é maravilhosa. E para ela, a linguagem de amor, palavras de afirmação, não faz sentido nenhum. Aí você passa uma vida inteira elogiando a sua esposa e ela não é. Por exemplo, a minha esposa, a linguagem de amor dela, atos de serviço. Cara, pensa na mulher que se transforma quando eu vou lá lavar louça. Faz sentido? Pra mim não faz nenhum, mas pra Mas tem que ela... falar pra ela que tá lavando, né? Tá lavando, tô lavando. Tô lavando a louça, né? Então, é uma linguagem dela. Então, quando você começa a entender, por exemplo, coisa simples, tá? Tô te falando de uma característica da inteligência emocional. Minha filha, por exemplo, tempos atrás nós fomos pra... Como é que é o nome daquela cidade... Aquela praia que tem aqui no Santa Catarina, que tem um monte de pedra, até o nome... né? Cara, agora não vou lembrar. Tem várias, assim, a praia é de muitas pedras e tal. E tá minha filha o quê? Pegando pedrinha lá, né? E aí daqui a pouco, tanto que lá no meu escritório eu tenho o quê? Uma pedra. A Valentina vem e fala assim, pai, ó, pro senhor, eu falo o quê? Uma pedra. Qual que é a linguagem de amor dela? Dar e receber presente. Então para ela faz sentido dar e também receber. Percebe que não é o presente em si, mas sim o ato que está acontecendo. Perfeito. Então, Às vezes isso é um abraço, né, Nicola? Um abraço. Meu filho é toque físico. Toque físico, Meu filho né? chega, ele Essa- acorda de manhã, e meu filho tem 1,90 m. Ele me abraça, põe a cabeça dele assim, e fala, pai. Aí, e fica quieto, assim, se você fica quieto, tá? Pronto, toque físico, abraço, ele gosta. Eu amo toque físico. Só que a sua esposa pode virar para você e falar assim, não, eu não me sinto amado por você, Jefferson. E aí você respira, tá? Não vai sair, né? Respira. Calma. Né? Calma. E aí você faz a pergunta também. Ok, meu amor. E o que eu preciso fazer, ou o que eu posso fazer hoje para que você se sinta amada por mim? Olha que legal. E ela vai falar, olha, se você fizer isso, fizer aquilo, entendeu? E ela vai dizer a linguagem. Se você me desse mais atenção, tempo de qualidade. Se você saísse comigo, tempo de qualidade. O que você falou, Nicola, é interessante, Ederson, que eu vou fazer um gancho aqui que eu lembrei de uma situação quando eu fazia estágio junto com um advogado lá no interior de São Paulo. Uhum. Talvez hoje ele vai descobrir o que aconteceu realmente, né? Se estiver assistindo. Mas eu lembro que, muito interessante, chegou uma mulher no escritório e eu era estagiário, eu acompanhava ali, ali o atendimento. E essa mulher disse o seguinte, falou, olha, eu quero divorciar. Por que você quer divorciar? Porque o meu marido, ele não pega na minha mão quando ele sai na rua. Olha isso, Olha cara. aí. Então, assim, são essas informações que você está apresentando para nós aqui, de inteligência emocional, cara, é importantíssimo no relacionamento. Que era algo tão simples que, naquele momento, eu falei para eles assim, eu falei para ela o seguinte, eu falei, vamos combinar uma coisa? Eu vou resolver esse problema para você de outra forma. Só que você tem que acreditar em mim, eu falei para ela. E aí, rapaz, o advogado não entendeu muito, né, que tava junto comigo ali. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com o seu esposo, e vamos dar 30 dias, você volta aqui pra gente conversar. E aí foi exatamente o que eu falei pra ele. Falei, olha, a sua esposa procurou o escritório porque ela quer que você pegue na mão dela quando você sai na rua, cara. Uma coisa tão simples, né? Isso não é motivo pra ser um divórcio.
E felizmente que a mulher nunca voltou mais no escritório, né? Acredito eu que deu certo. Mas então é muito legal, isso o que tem a questão que você está falando, exatamente, né, cara? E é sobre isso. Então, por exemplo, por quê? Pegar na mão faz sentido para quem? Para ela. Então, aquilo que faz sentido para ela, na intensidade que faz sentido para ela, só faz sentido para ela. Entendeu? Da mesma forma, aquilo que faz sentido para você, na intensidade que faz sentido para você, só faz sentido para você. Aí você vira para sua esposa, você tem que me entender, deixa de ser doido. Né? Como a gente sempre fala, deixa de ser besta. Não, cara, por quê? Eu preciso explicar que esse sentimento, esse sentido que eu estou dando para isso, faz sentido para mim, e essa intensidade é lá em cima. Então eu preciso mostrar para ela que isso é importante para mim. Então, se é importante, cara, custa. Né? E eu costumo dizer que dentro de um relacionamento, quantas pessoas existem? Por exemplo, lá, você é casado com a Paula, né? E quantas pessoas existem no seu relacionamento? Isso. Eu e a Paula. 3 pessoas. E Deus. Não, olha que interessante. Normalmente, são 3 pessoas que existem dentro do relacionamento e a gente não respeita a terceira pessoa. Existe eu, existe você e existe o nós. E aí, quando o eu entra no lugar do nós, o nós vai embora. Vai dar separação. Quando você, ou seja, ela entra em nós, também não vai dar ruim. Então a ideia é o quê? Que eu preciso entender que existe uma terceira pessoa, essa terceira pessoa decide junto. Então vamos fazer. Então eu preciso perguntar para nós. Então, mas eu sou desse jeito. Ok, você é desse jeito para você. E nós? Como vai ser? Então eu preciso olhar para essa terceira pessoa e perguntar, cara, isso aqui vai ser bom para nós dois? E quando não for, eu estou disposto a abrir mão? Eu tenho um quadro lá na minha sala que é assim, ter razão ou ser feliz. Brother, há muito tempo que eu quero ser feliz, então eu abro mão. Abro. Não faz sentido. Cara, não tenho mais tempo para ficar discutindo, mas você não guardou a toalha. Cara, são coisas que consomem você, tira a sua energia, e você poderia, com um simples sentar e falar, cara, vamos trocar uma ideia? Não tá legal aqui. E não, o que você faz normalmente? Emburra. Então, se você tá emburrando ainda, significa que você não cresceu emocionalmente. Você cresceu, mas o Jefinho tá lá ainda fazendo birrinha. Entendeu, brother? Tá lá, esperneia, tá? E de vez em quando você tem que fazer o quê? Quieto. Olha pra mim. Eu costumo dizer, tá? Olha pra mim, Nicolinha. O que foi? O que tá azedando, cara? Peraí, aguenta. Eu cresci. Eu sou adulta agora. Eu cresci. Vamos junto. Daqui, pega a mão. É igual criança pra atravessar a rua. Daqui a mão. Aí ele se sente seguro, para de fazer birra. Ô, Nicola, isso não tem a ver com algo que vem do passado? Não tem essa questão, essa situação que o homem traz hoje como adulto, não só o homem, como mulher, né? Por exemplo, sabe aquela história de que a mãe sempre falava assim para a filha, né? Olha, você cuidado que o homem não presta, né? Você não vai casar, cuidado com isso. Cara, às vezes a mulher chega na fase adulta, ela ficou com aquela crença na cabeça que foi instalada lá atrás quando ela era criança. Não tem muito a ver com isso? Cara, tem muito a ver isso, porque é o seguinte, o cérebro, ele não processa o desconhecido, ele não... Então, por exemplo, se começar a dar um terremoto aqui, nós vamos ficar um olhando para a cara do outro, cara, tá tremendo, né? Cara, se isso acontece no Japão, a galera já tá levantando e já tá saindo. Por quê? Porque eu não processo aquilo que eu não conheço. Só que às vezes, de forma inconsciente, isso tá aqui. Tem um filme que eu aconselho aí os seus depois seguidores assistirem, chama The Sinner, que é um seriado muito legal, que logo no início da cena, né? A moça, ela tá na praia e de repente ela ouve uma música e essa música dispara um gatilho emocional nela e ela assassina um cara que estava ali sentado e simplesmente começa a esfaqueá-lo ali na praia. E aí a série continua e tal, por quê? Porque é algo que estava instalado nela sem ela saber. Então eu preciso parar para pensar naquilo que eu estou pensando, é até um paradoxo, né? Mas é isso mesmo. Então o que acontece? Alguns dessas coisas que acontecem é o que nós chamamos dentro da inteligência emocional de eventos de injustiça. Então, em algum momento lá atrás, né, você sofreu um evento de dor, um evento de injustiça. E foi programado. Foi programado. Na mente. Vamos dizer assim. O que acontece? E não resolvido. E sofreu um evento de injustiça. Então, por exemplo, essa pessoa que nem você falou assim, homem nenhum não presta. É porque na vida dela...
Os homens que ela se relacionou, o que aconteceu? Todos sacanearam com ela. Então, na mente dela, o cérebro dela entendeu. Falou, ó, quando você começar a relacionar com homem, cuidado. Quer ver um negócio? Eu me lembro que na época eu tinha 16, aí existia duas meninas que gostavam de mim, mas tinham 13 anos, e tinha uma terceira moça. Essa tinha 16 anos. E os meninos de 16 queriam namorar as meninas mais velhas. Mas as meninas de 16 queriam namorar os caras mais velhos. E assim foi. E aí o que eu fiz? Estrategicamente me aproximei das meninas de 13, porque eu queria conquistar o coração da 16, que era amiga das de 13. Eu falei, cara, sensacional. E aí, por conviver muito com essas meninas, o que aconteceu? A gente acabou tendo mais intimidade, aquela coisa toda. E aí, uma dessas meninas, ela pega e se declara pra mim, não, Nicola, eu te amo, porque tal, não sei o quê. Eu falei, legal. E aí, o que eu fiz? O meu cérebro, qual que é o padrão? Eu olhei pra ela, cara, e descrevi todas as qualidades dela de uma moça sensacional. Só que o meu cérebro, ele olhou pra dentro da minha casa e viu o quê? A minha mãe brigando com meu pai, a minha mãe discutindo, a minha mãe sendo brava, a minha mãe, sabe, fazendo essas coisas com o meu pai. Não que meu pai fosse santo, mas esse era o modelo de mulher que eu tinha na minha mente. De forma inconsciente, eu olhei pra ela, comparei com a minha mãe, meu cérebro falou o quê? Cara, essa mulher não tem esse padrão. Por não ter esse padrão, então, olha, muito legal, mas você só serve pra ser minha amiga. Então, quantas mulheres você pode ter dito não, né? E que poderia ser a mulher da sua vida, mas porque você não tinha esse conhecimento. Sim. Isso tem muito a ver também com o que a gente fala direto aqui, com a ambiência. Né, ambiência, exatamente, isso né? é fundamental, cara. Até na escola, né, Nicola? Na época que você traz ali, eu sempre falo assim que são drives que são instalados quando era criança. Isso mesmo. Então, por exemplo, o que os seus pais, às vezes você via alguma situação que seus pais mostravam, ou seu pai falava assim, cara, você tem que só comprar à vista, você não pode comprar a prazo. Lembra disso? Pô, cara, hoje os maiores empreendedores hoje tem que fazer um empréstimo. Às vezes o cara começa do zero, se você comprar só à vista, você não vai sair do lugar. Você quer ver o que a nossa mãe falava? Cuidado com os maconheiros. Lembra assim? Nossa época os maconheiros eram os caras nervosos, né? Os caras... E eu me lembro, cara, sei lá, essa época mesmo, 16, 17 anos e tal, e a gente tinha um hábito assim... era de uma família muito pobre e tal, então a gente fazia uma fogueira assim, e normalmente a gente ia o quê? Né? Pegar emprestado algumas batatas doces, algumas mandioca ali das roças da galera, né? Para não falar outro nome. E a gente ia lá e tal, e aí chegava, né? Depois a gente tava assando ali as batatas doces, as mandioca, chegava quem? Os maconheiros, né? E eu sempre fui filho de militar, né? Meu pai era militar. E eu me lembro que os caras chegavam, começavam a enrolar um negócio deles ali e tal, o cigarro deles, e acendia na fogueira, na brasa da fogueira. E aí você nunca esquece esse cheiro de maconha, né? Porque ele é doce. E os caras... Só que quando chegava na minha vez, falavam, não, o Nicola não, porque o Nicola é filho de policial, então pula o cara. Então, eu nunca... Assim, você vê, Deus sempre cuidando, né? Só que acontecia, no outro dia, eu me tornei maconheiro por simplesmente estar com eles? Não. E esse é o problema. Muitas vezes a gente fala assim, né? O que a gente ouvia? Ah, mãe, nada a ver. É só um golinho. É só uma cachaçinha. Só... Isso. Ninguém começa de uma vez. Mas o ambiente, ele me forma. Então, se eu não mudar, então, por exemplo, aonde você quer chegar? Isso é muito importante. Né? Dentro da inteligência emocional, a gente abre o seu entendimento para uma visão de futuro. Então, aonde você quer chegar? Ah, eu quero chegar em tal lugar. Beleza, agora me mostra quem são as pessoas que você está andando, quem são os livros que você está lendo, ou seja, qual que é a sua ambiência? Que ambiente que é esse ambiente que você vai te levar para tal lugar? E aí você fala, Nicola, tá, mas e se o cara mora numa favela? Isso, a ambiência começa aqui. Exatamente. E aí, Nicola, é a raiz, né? É a raiz. É a raiz. O problema é a raiz, não é o fruto, né? Se você tem que atacar a raiz, é algo que é invisível, que é a mente. Né? Exatamente. E aí, assim, tudo começa na mente. Através de pensamentos, sentimentos e emoções. E o que está na sua mente vai provocar a ação que você vai querer ter. E uma ação repetida às vezes forma um hábito, e um hábito o resultado que você quer ter. Exatamente. Só que acontece, muitas pessoas querem mudar a ação. Só que esquece que tudo começa onde? Aqui. Sim. Então, se eu não criticar esses pensamentos, se eu não criticar os meus sentimentos, se eu não criticar as minhas emoções, eu não mudo a ação. Então, por exemplo, um homem, né, que chega a trair uma mulher, do ponto de vista social, do ponto de vista eclesiástico, é uma forma errada. Pô, traiu, né? E se você for perguntar para esse homem, né, por que ele está traindo, ele fala assim, ah, cara, eu tô traindo porque eu não tenho em casa.
né? Eu não tô tendo sexo em casa. Só que se você fizer essa mesma pergunta para uma mulher, o que ela vai responder? Não, eu tô traindo mesmo, mas por quê? Não, porque eu não tenho a atenção dele em casa. Percebe que é o mesmo pensamento, só que de forma distinta. Então, percebe que começa aqui? Então, aquilo que eu carrego é que vai dar sentido para aquilo que eu quero entrar em ação. Então, nós estamos aqui. E a gente sabe que tem uma galera gravando e tal. As percepções dele não serão as minhas, porque as percepções que eu carrego é fruto daquilo que eu vivi, ou observei, ou que não devesse nem ter vivido ou observado. Esse que é o problema. Sim. Então, às vezes, o que você viu, eu me lembro que na 5ª série, teve um cara, eu saí da 4ª série, eu tinha 10 anos, porque eu entrei com 6 anos, e eu me lembro que bateu o sinal da primeira aula, né? E aí eu lembro até hoje, o Eduardo, né? Não vou falar o sobrenome, porque vai que tá assistindo. Aí o Eduardo era um repetente, né? Já tava 3 anos na 5ª série. E aí quando bateu o sinal da primeira aula, ele virou para mim e falou assim, e eu peguei e juntei minhas coisas para ir embora. Aí o Eduardo virou para mim e falou assim, mas é burro mesmo. Cara, aquilo entrou na minha mente de um jeito que eu acreditei. Tanto que assim, foi naquele ano que eu tive as minhas primeiras 3 notas vermelhas. Eu nunca tinha tido. E eu carreguei isso por muito tempo, Jefferson, acreditando que eu não era inteligente. E às vezes, por exemplo, eu já vi casos, Wellers, que a pessoa não consegue falar em público, né? Até na faculdade, tinha alguns colegas lá que certa vez eu perguntei pra eles, por que você tem dificuldade, né? Você tem medo, cara? Você vai ser advogado, cara, você vai precisar falar em público, não tem jeito. Você tá fazendo faculdade de Direito, você tem que quebrar essa crença aí, né? Essa crença limitante. Exatamente. E aí ele disse o seguinte pra mim, falou, olha, no passado a professora disse pra mim que eu era burro, cara. Eu fui fazer uma apresentação, depois daquilo lá eu fiquei estagnado, né? Ou seja, ele acreditou ele nisso. Acreditou, então ele trouxe essa crença, né? E ele tem que fazer uma reprogramação nesse caso, né? Nesse caso é o que a gente chama dentro do nosso processo, da nossa metodologia. Inclusive, vai ter agora 5, 6 e 7 de julho, né? Para quem quiser ir participar. O nosso Imersão de Inteligência Emocional, são 3 dias, com o nosso mentor, Márcio Michele. E nós precisamos o quê? Reprogramar. Então, o que é ressignificar? É você dar sentido, um novo sentido para isso que você viveu. Então, na verdade, né, o Dr. Augusto Cury vai falar, né? Existem as memórias killers e as memórias lights. Então, você não consegue eliminar essa história. Eu costumo dizer que, assim, feridas matam, cicatrizes contam história. Então, eu preciso colocar uma outra ideia, um outro sentido sobre essa informação para que ela se cicatrize, para que ela pare de sangrar, para que ela... Por quê? Porque você com certeza tem cicatriz, eu também tenho. Hoje você toca na sua cicatriz, você sabe o que significa, mas você olha para ela não dói mais. Mas se você perguntava, cara, como é que você cortou isso? Eu falei, então, um dia eu tava assim, você vai contar o quê? Uma história. Agora, se você ainda continua com ela aberta, a ferida, você vai falar, cara, não, sabe o que é? Me traíram. Não, sabe o que é? Homem não presta, não vale de nada. Sim. Entendeu? E isso vai te limitando, né? E isso vai limitando, isso vai te sugando. E aí, por que muitas pessoas estão travadas? Porque provavelmente alguma coisa do seu passado ainda não foi resolvido. Precisa ser resolvido. E aí te trava no tempo presente. Por quê? Porque o cérebro, diante de uma decisão no tempo presente, por exemplo, você precisa tomar uma escolha, fazer uma escolha assertiva no tempo presente. O seu cérebro, ele faz assim, ó. Ele olha para trás e fala assim, cara, como é que nós decidimos lá atrás diante dessa situação? Aí ele fala, cara, nós fizemos assim. Lembra o caso da minha namorada lá, que eu falei, cara, muito legal, mas serve para ser minha amiga? Sim. Porque o padrão emocional é esse. Então o cérebro olhou para trás e no tempo presente ele decide igual. Ele tende a decidir igual. Então você entra no que a gente chama de ciclo de autossabotagem. Então, por isso, por ter vivido experiências no passado, o que acontece no tempo presente? Você toma uma decisão igual. Entendeu? E normalmente, para você tomar fazer uma escolha assertiva no tempo presente, você precisa ter timing, que nós chamamos, e também fazer no momento certo, ou seja, ser preciso nessa escolha. Porque se você não fizer com timing, você vai querer ganhar na velocidade, se você não fizer com precisão, você vai querer mudar na força. Sim, a gente fala muito isso na área do marketing. É importante, nesse caso da inteligência emocional, a gente fala muito de desenvolver as soft skills. Soft skills. A gente fala muito isso. Então é interessante você entender, igual você fala, existe um padrão. Basicamente a gente aplica padrão em tudo. Até na programação existe um padrão. Então é natural nosso aplicar padrões.
Então, nesse caso, desenvolvendo uma soft skill, ou seja, a gente desenvolvendo a nossa habilidade emocional, a gente começa a mudar certos pontos e transformar feridas em cicatrizes e usá-las para contar histórias e tomar melhores decisões nesse caso. Exatamente. Né? E aí, quando você realmente... Porque o que acontece? Quando você não tem isso bem resolvido dentro de você, automaticamente, e aí, segundo a neurociência, né, 80% das minhas escolhas são baseadas naquilo que eu vivi, 80%. Então, se do meu passado eu carrego dor, cara, se fez qualquer coisa comigo no presente, eu não ajo, eu reajo. Bateu, levou, tá? Então, eu preciso resolver isso. Então, se eu não... Por isso que eu falo, dentro de um processo de coaching, nós medimos você. Eu analiso, então eu vou medir, qual que é o seu perfil comportamental, qual que é a sua âncora de carreira, qual que é a sua linguagem de valorização, qual que são as suas forças pessoais, quais são os valores que você carrega. Por exemplo, algo muito legal sobre valores, por exemplo, na inteligência emocional. Eu tenho 2 valores, na verdade nós temos 32 valores, desses 32 valores eu carrego 5 principais comigo, dá pra gente medir isso. E 2 valores que são latentes em mim é a honestidade e a compaixão. São 2 valores muito fortes dentro de mim, tá? Um dos meus 5 principais valores. Então imagina o seguinte, tá? Nós vamos terminar com o nosso podcast aqui do Bastidores e tal. E aí o Jefferson falando, Cola, vamos comer um cachorro quente? Falei, bora. Hashtag partiu, né? E aí, cara, eu falei, cara, o Jefferson me convidou, então eu não vou levar dinheiro, não vou levar celular, nada, eu vou, né, na dele, vai pagar e tal. Eu falei, beleza. E vai mesmo. E vai mesmo. Normalmente quem paga a pizza aqui é o Éder. Então é o Éder. É o Éder. E aí, brother, nós vamos e fala, então, beleza, aí vamos nós 3 lá, tá? Aí a gente chega lá no cachorro quente, aí o Jeff fala assim, cara, mas é o seguinte, eu só tenho R$50. E aí vamos fazer o seguinte, vamos ver quanto vai custar os 3 lanches e, né, o refrigerante que a gente for tomar e tal, e já vamos deixar pago isso. E aí a gente olha lá no cardápio e falou, cara, 50 dá para comprar 3 lanches, dá para comprar um refrigerante para cada um e vai dar certinho 50. E cara, eu já vou pagar o cara. Aí a gente chama ele, o cara faz o pedido, a gente pede ali, estamos ali conversando, batendo papo e tal. De repente chega o Andarilho. Chega o Andarilho e fala assim, ô moço, paga um lanche aí para mim. Aí você vira para ele e fala o quê? Fala, cara... Só tem 50. Cara, aqui, o meu 50 já dei pro cara, já paguei. Foi, né? Ó, o Éder tá sem cartão de crédito, o Nicola também. Cara, gente, eu tô criando uma hipótese aqui, Sim. tá? Ninguém tem nada. Beleza? Beleza. Só que nesse momento, quando a gente acaba de falar, nós mentimos? Não, realmente só tinha R$50, não tinha o que fazer. Só que nesse momento, o cara do cachorrão, né, o garçom, chega com 4 lanches e 4 refrigerantes. O que o Jefferson faz? O que o Ederson faz? O que você faria nesse caso? Ficou complicado agora, hein? Sobrou um a mais. Sobrou um a mais e o cara tá ali. Você acabou de falar que não tinha. Cara, vai fazer o Você quê? vai fazer o quê? Você vai dar pra ele. E você? Perfeito, a mesma coisa. Mesma coisa. Olha que legal. Vocês também têm o mesmo valor que eu. Ou seja, nós primeiro tomamos a decisão baseada no valor compaixão. Eu me compadeci do cara, então eu vou dar o lanche pra ele e tal. Mas, Nicole, e o valor honestidade? Você tá quebrando ele? Tô não. É que diante de uma situação bem difícil, você primeiro vai usar o valor que mais é latente em você, no caso a compaixão. E a honestidade? Cara, depois a gente acerta com o cara lá e vê como é que a gente vai pagar esse negócio. Mas se o cara tem um valor honestidade primeiro, ele primeiro fala, não, cara, eu devolvi o lanche pro cara vou deixar... e depois pegava o meu e dava pra ele. Olha, entendeu? Entendi. Então, diante de uma situação, se você não sabe os seus valores, você acaba decidindo. Quer ver um exemplo? Eu, quanto tempo trabalhei, os caras emitindo nota, e era muito comum essa empresa dava o pedido para você e falava, ó, esse é meia nota. E o rapaz que era datilógrafo na época, todo dia que ele saía no final do dia, ele saía mal. Só que ninguém sabia de inteligência emocional naquela época. Hoje eu falei, cara, era por isso, né? E ele saía mal, cara. E aí você perguntava, não, cara, que não é certo esse negócio de emitir meia nota. Só que eu também era datilógrafo. E eu, cara, emitia meia nota. E, Nicola, você não ficava mal? Eu falei, não. E aí eu fiquei, por que isso? Porque, cara, o valor honestidade para ele era muito alto. Nicola, mas você estava fazendo coisa errada. Eu falei, eu não. Eu era um funcionário e a empresa, se fosse ter algum problema fiscal, a empresa ia ter um problema fiscal. Eu não. Quem ia ter problema fiscal era a empresa. Eu era um funcionário que estava sendo mandado. Não tinha o que fazer. Ou eu fazia ou eu era mandado embora. Então... Para mim, só que percebe que o valor honestidade, nesse caso, não interferia no meu trabalho, mas para ele interferia. Sim. Então, como é importante você saber dos seus valores, mas, por exemplo, teve um caso
né? Uma coisa também que uma das minhas profissões, também já fui perito, perito digital na área de crimes digitais, né? E teve um caso aqui em Maringá muito famoso que eu atuei, e aí teve uma situação que o advogado veio até uma pessoa muito influente e falou assim, cara, eu quero ter acesso ao processo. Né? E aí, nesse caso, não tem compaixão aqui, porque o único valor que está sendo validado aqui é o meu valor de honestidade. Eu virei para ele e falei, brother, se você quiser tiver acesso a esse processo, eu vou devolvê-lo ele em cartório, e aí você vai lá conversar com o escrivão, e se o escrivão liberar para você, tudo bem, porque o processo é sigilo. Ele é segredo de justiça, você não, só o perito pode ter acesso. Ou seja, eu não abri mão do meu valor. Eu falei, ó, inclusive eu poderia perder meu contrato com essa pessoa. Eu falei, não, cara, eu não abro mão. Entendeu? Ou seja, não abri mão do meu valor de honestidade. O que aconteceu a partir daí? Cara, hoje, esse cliente, de olho fechado, não interessa o que eu compro, peço para comprar, trocar, ele não questiona, porque ele sabe da minha integridade, sabe da minha honestidade. E essa decisão, muitas vezes, você acredita que ela é inconsciente? Ou não? Ela é inconsciente quando você não sabe que carrega esses valores. Por isso que é importante, dentro de um processo de coaching, nós sabermos quais são os valores que você carrega. Pode ser que ele esteja lá, você não esteja consciente do que está acontecendo, da decisão, de onde veio aquela tomada de decisão. Por exemplo, vocês tomaram a decisão por onde? Pela compaixão, mas se vocês sabiam que era assim um valor? Não. Entendeu? Quem fez esse estudo, um grande coach aí hoje do mercado, é Tony Robbins. Ele fala que diante de uma grande decisão, você vai tomar uma decisão baseada nos seus valores. Sim. Entendeu? Então, na verdade, eles estão aí, só que você não conhece. Sim. Então, você toma essa decisão de forma instintiva, tá? Só que, o que acontece quando você não toma esse valor de forma instintiva? Ou seja, você não sabe o que você está tomando. Você vai ficar mal. Mas você vai ficar muito mal. Por quê? Porque você não abre mão desse valor. E aí, o outro também carrega um outro conjunto de valores. E aí você fala alguma coisa, por exemplo, tem uma cliente que ela queria que o marido dela fosse na academia. Então ele fazia na parte da noite e ela fazia na parte da manhã. E ela queria que ele fosse com ela na parte da manhã. E ele fala, não, gosto de fazer à noite. Não, mas vamos um dia e tal. E aí até que um dia combinaram e foi. Cara, esse casal tava se separando. Aí fui entender o porquê e falou, cara, então é por isso. Falei, é por isso. Ele chega na academia com ela, na hora que ela tá chegando na academia, ela vê o professor. Ela grita, professor, tudo bem? Trouxe mais um aqui. Cara, na hora que ela falou, trouxe mais um aqui, ele virou as costas, saiu, foi pro estacionamento, pegou o carro e foi embora. Entendeu? E tipo assim, não quero mais falar com ela. Não... Ou seja, deu na tampa e explodiu. Aí vamos entender, né? Vamos entender. Cara, foi tal. Aí eu fiz a ferramenta valores com ele. Um valor que é medido dentro desse processo é o valor reconhecimento. Então, para ele não... Falou assim, você acha que eu sou mais um? Eu não sou mais um. Eu sou o seu marido. É o caso da moça que quer pegar na mão. Percebe que são detalhes? Então, na verdade, não é que a minha esposa é difícil, não é que o meu marido é difícil, não é que o meu filho é difícil. Na verdade, é você que não construiu, não desenvolveu o quê? Habilidades emocionais para tratar com cada uma dessas pessoas. Ô, Nicola, e tudo parte do conhecimento, né? A Bíblia diz que o meu povo padece de falta de conhecimento. Oséias 4,6. Meu povo perece por falta de conhecimento. Perece, exatamente. Perece, né? Padece, e é isso mesmo. Então, ou seja, quando eu não busco conhecimento, a própria Bíblia vai dizer, né, a sabedoria milenar bíblica diz o seguinte, que busca a sabedoria, compre o conhecimento e não venda por preço algum. Tá? Então eu costumo dizer hoje que tudo que custa a minha paz é caro demais. Perfeito, perfeito. E até aproveitando o gancho que a gente estava falando sobre a questão dos relacionamentos, muitas vezes a gente vê casais que a gente vê de fora, eles são no Instagram 100% felizes, né? Aí você vê, cara, entre isso os tem dois, demais. É difícil, né? Você vê que, não, na realidade, um trata mal o outro, não tem nada a ver com o que eles publicam. Você já teve casos assim, que você chegou a conversar com o casal, identificou dessa forma, enfim? Aqui não, mas no Afeganistão tem muito, né? Aqui... Na Mongólia. Na Mongólia, na Oceania, né? Aqui no Brasil é raro. É muito Cara, raro. é o que mais acontece, né? Então, ou seja, normalmente os casais, hoje, graças a Deus, aí fala, Nicola, então seu casamento é perfeito. Longe disso. Meu casamento também passa por altos e baixos. A diferença hoje que eu e a Marlene, né? Que é a minha esposa, nós buscamos esse casamento saudável.
Então, ou seja, cara, não tá legal, né? É algo muito bacana que nós temos em comum, é quando um não tá legal, o outro não tá legal, a nossa frase um pro outro é: o que eu posso fazer para deixar o seu dia melhor? Né? Eu intencionalmente, eu tenho no meu escritório uma foto da Marlene sorrindo. E todos os dias que eu entro no meu escritório, eu olho para aquela foto e eu já ponho na minha mente, meta do dia, colocar um sorriso no rosto da Morena. Então essa é a meta do dia, colocar um sorriso no rosto dos meus filhos, facilitar a vida dos meus amigos, facilitar a vida dos meus colaboradores. Ou seja, eu preciso ser um facilitador, eu não posso ser um cara problema, irmão. Não dá. Você não pode sair complicando a vida de todo mundo, né? Muito bacana, né? Até deixar aqui registrado, né? Na hora que eu cheguei aqui, tanto o Chicão quanto o Chiquinho, né? 2 caras sensacionais, cara, me atenderam super bem, me deram atenção e tal. Ou seja, eles facilitaram a minha vida. Cara, os caras estavam indo embora. Falou, não, brother, vamos fazer um negócio aqui acontecer. Bastidor, né? Bastidor? É bastidor. Os caras estavam indo embora, velho. Falou, não, brother, nossa, o Jefferson vai vir aí. O Eder... Cara, não, vamos fazer esse negócio. E já fizeram até café, cara. Não, então, percebe? Ou seja, ser humanos melhores, então realmente que se importam com o outro. Então eu acredito que existem sim essas questões entre os casais, mas por quê? Porque falta essa habilidade de perguntar para o outro assim, o que foi que eu te fiz, né? O que eu posso fazer para melhorar o seu dia, o que eu posso ou o que eu não deveria ter feito. Então às vezes eu pergunto, falei assim, às vezes... Né, acontece, né, lá no Afeganistão muito, né? Sim. Às vezes a minha esposa chega e fala assim, tá brava, meu filho tá bravo, aí a pergunta é, eu fiz alguma coisa? Não. Deixei de fazer alguma coisa? Não. É comigo? Não. Então é alguma coisa que está dentro de você que você precisa resolver. Tá? Agora, se é alguma coisa, cara, vai lá, pede perdão, recomeça, vamos continuar esse negócio. Mas parece que existe uma competição, né? Você tá falando dos casais lá no Afeganistão, né? Sim, claro. Parece que existe uma competição entre o casal, né? Isso é... E eu vejo assim, na área do direito aí, rapaz, acontece muitos divórcios que davam para ser evitados, né? Aliás, eu acho assim, para você divorciar tem que ser algo muito sério mesmo, né? Mesmo assim, ainda existe o perdão, cabe, né, cara? Casos, eu né? acredito assim, né? Ao arrependido, uma segunda chance, né? Realmente ao arrependido. Ou seja, aquela pessoa que falou, cara, putz, errei feio. E aí, arrependimento, né, vem do termo chamado metanoia. E metanoia quer dizer mudança de mente, né? Meta, acima, nous, mente, né? Do grego. Então, uma metanoia é uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Às vezes eu encontro algumas pessoas e eles falam que são cristãos e tal, são evangélicos e tal. E aí eu olho para onde? Eu olho para o comportamento de cada um deles, eu olho para a fala, eu olho para o andar. Então, se eu olho para eles e eu não consigo enxergar o meu mestre, Jesus, cara, me desculpa, mas você não é crente, você não é cristão. Porque eu preciso ver na sua fala, no seu andar, no seu abraço, no seu caminhar, sabe, nas suas atitudes, nos seus comportamentos, o quê? O modelo. O único movimento de Cristo, né, de Deus se tornar carne e vir ao mundo, é único e exclusivamente para dar um modelo para você ser uma pessoa melhor. Só isso. Mais nada. Aí a salvação é lucro. É lucro, né? É lucro. Fica o exemplo. Fica o exemplo, é o modelo, cara. Então, assim, né? O apóstolo Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se eu olho para o Jefferson, eu não consigo enxergar esse Jesus possível, e aí muitas vezes fala, cara, por que você não vai na igreja? Ah, porque eu tô olhando para você. Eu não vejo Jesus em você, por que eu tenho que ir nesse lugar? Então, eu preciso olhar em você. Ser exemplo, né, cara? E ser exemplo. Entendeu? E ser exemplo. Então, eu hoje, por exemplo, eu não posto sonhos. Por que é postar sonho? Ô, cara, tô pensando em ir pra Paris, ó, tal, começo a bater umas fotos que eu vou pra Paris. Não, cara, faz isso não. Posta resultado. Vai pra Paris, debaixo da Torre Eiffel, bate a selfie, fala assim, #Paris. Aí sim, posta resultados. Porque resultados realmente arrastam. Então você, é resultado. Ah, Nicole, e tal, você tá pensando em escrever um livro? Falando, não, eu já escrevi. O livro está aí. Eu mostro o resultado. Entendeu? Então nós precisamos de pessoas de menos falácia e mais ação. Perfeito. Eu acredito que o mundo está precisando de mais exemplos. Homens, realmente, que são homens. Né? Eu costumo dizer que eu sou casado para sempre com a minha esposa, né, Marlene. Uma morena sensacional. Mas deixa eu te falar, mesmo ela sendo sensacional, existem mulheres mais bonitas e mais gostosas que a minha esposa? Sim, existem. Só que eu sou convicto do meu casamento.
Essa é a diferença. Porque eu sei que, cara, qualquer desvio de conduta ou de caráter vai ferrar com a minha família. Percebe que eu não tô pensando mais em mim, eu tô pensando em nós. E aí quando eu ponho nós, eu ponho minha família, eu ponho todo mundo. Então hoje eu olho para quem? Hoje eu olho para minha família. Cara, essa decisão vai impactar a minha família? Vai. Então, cara, isso não serve para mim. Então quando eu costumo brincar, né? Quando eu vejo as Dalila, né? Espingarda de matar crente. Né? Espingarda de matar crente, né? O que eu faço? Falo, não, cara, isso legal, bacana, pô, sensacional. Só que não é para mim, porque eu sei que eu quero levar a minha filha no altar de cabeça erguida. Eu quero ver a minha esposa andando em qualquer lugar de cabeça erguida. E da mesma forma eu. Então é uma questão de convicção. O que eu quero dizer com convicção? Por exemplo, Jeff, você fuma? Não. Olha aí, nem pensou, cara. Ele nem pensou para falar assim, não sei, talvez eu fumo. Isso, é essa mentalidade que eu preciso dentro da sua mente. A mentalidade de convicto. Não, eu não fumo. Agora, se você pergunta para uma pessoa que está largando de fumar, então, tô pensando em largar, porque a pessoa também, ela não mudou a identidade, né, Nicole? Não, é porque aqui. a pessoa precisa mudar aqui, né, a raiz, né? É a mentalidade, é a mente, cara, é aqui, ó. Então, quando eu realmente começo a transformação dentro da minha mente, aí eu começo a entender que eu sou como. Então, hoje, a minha mente é o quê? De um homem casado. Ponto. Perfeito. Acabou. Pra onde você vai depois que você acabar isso aqui? Pra minha casa. Nicole, você falou um negócio interessante. A pessoa que, vamos imaginar aí um usuário de drogas, né? Ele faz uma recuperação lá numa clínica e tal. Por que ele depois ele dá aquela recaída, né? Ele volta a usar drogas, né? Excepcional pergunta. Por causa disso, né? Eu não mudei o quê? Os pensamentos da minha mente. Eu não critiquei cada um deles, tá? O que me faz levar a me drogar? O que me fez levar? Então, normalmente, todo excesso, né, é porque teve uma falta. Entendeu? Então, se eu for por excesso da comida, excesso da droga, é porque em algum momento eu não me senti amado. E a falta de amor automaticamente vai te levar para algum tipo de excesso. Tem uma série que é Doug, Quilos Mortais, né, que na verdade ele engorda daquele jeito porque ele não se sentiu amado pelo pai. E a raiz era emocional. E eu tô para te dizer, cara, que a grande parte, aí 90, 95% dos problemas que você tem, doenças que nós chamamos de psicossomáticas, são doenças que vêm de cunho emocional. Então, cara, caça aqui aonde tá isso, entendeu? Que provavelmente você vai resolver isso. Então, o que acontece? Quando você interna um cara e ele fica 9 meses lá, lembra que eu falei? Tudo começa na mente, através de pensamentos, sentimentos e emoções. E o que tá na sua mente provoca uma ação. Eu tirei o cara da onde? Da ambiência dele, levei lá para o centro de recuperação. Percebe que ele não está mais aqui, mas o que eu estou mudando? A ação. Aí ele começa a melhorar, não fuma mais, não bebe mais, tá tudo ok, não tá? Só que na hora que ele volta para o ambiente dele, se esse ambiente é o mesmo, o que vai acontecer com o cérebro? Falou, opa, voltamos para o nosso lugar. Bora fumar droga de novo. Por quê? Porque isso aqui não mudou. Tem a ver com a neuroplasticidade, se eu não estou enganado, né? Que o cérebro, eu já vi algo nesse sentido, isso. Não é isso? Ele vai criando novas conexões, entendeu? E ele não morre, né? Aquela sinapse, que é a ligação entre o outro. Que é o impulso. Ele cria outro caminho, mas aquele fica adormecido, por isso que ele volta, né? Exatamente. Só que quando eu paro de alimentá-lo, como é que é o nome? Esse impulso de querer fazer, então, por exemplo, eu não consigo largar pornografia. Tá, mas o que te leva a chegar nela? Entendeu? Então eu começo a criar um caminho. Aí você começa a fazer o quê? É a mesma coisa. Vamos dizer que você já parou para pensar que tem dia que você pega o carro, de repente está num domingo, você está indo para o trabalho? No automático. No automático? Por quê? Porque é um circuito neural que foi criado. Da mesma forma, para tudo, o seu cérebro é burro, cara. Você tem que programá-lo. Perfeito. Você tem que programá-lo, entendeu? Então, nesse caso, o que acontece? Foi programado assim. A fumar a droga por algum motivo, em algum momento ali. Então, eu precisava chamar a atenção do meu pai, por exemplo. Cara, então vou fazer alguma coisa. Então, normalmente o rebelde, o que ele quer é atenção. Ele quer o quê? Se sentir amado. E tem a ver, eu já vi algo nesse sentido assim, tem a ver com aquela questão que o Eros falou no começo aqui, da ambiência também, né, cara? Porque aí a pessoa já tá naquele ambiente saudável, talvez ele volta naquele outro ambiente, né? E isso, eu já vi uma coisa assim, fala muito de mudança de hábito, né? Eu costumo dizer que no dia 31 de dezembro é o dia da mentira, né? Não é isso, Nicole? É o dia que nós fazemos todas as promessas, né? Acreditamos que vamos fazer. E tal. Pulamos 7 ondas. E por que não acontece, Nicole? Uma coisa chamada consistência. Ou seja, eu preciso... Por exemplo, você acredita... nós estamos em junho, né? Chegamos em junho, tá?
Você acredita que é possível você chegar em junho do ano que vem 300% melhor? Cara, 300, eu não falei 10, não falei 20, não falei 30, falei 300% melhor. Você acredita que é possível? Junho do ano que vem. Um ano certinho. eu acredito, cara. Eu também acredito. Você sabe como é possível fazer isso? Começa pelo quê? O quê? O como? O quê? O como? O como que nós não sabemos, o como né? que a gente o não que sabe. eu sei, O mas que o você como, sabe, o como não, né? como não. Na verdade, basta que você seja melhor, Jefferson, 1% hoje do que você foi ontem. Então, se eu olhar todos os dias, eu fizer 1%, então, por exemplo, cara, eu quero ir na academia, quero ficar com um shape legal. Vai todo dia. E é 1%. E o cérebro trabalha com resultados, Com né, cara? resultado. Você não começa a ver, você para, né? E o meu cérebro, ele não entende vitória grande, vitória pequena. Ele entende vitória, não importa. Então, você foi lá, fez, é 1%. Então, nessa somatória de 1%, deixa eu te falar, daqui um ano, quando eu encontrar você, o pessoal perguntando, Nicola, sabe o Jefferson? Eu falei, sei. Ah, eu conheço o Jefferson. Eu falei, não conhece não. Porque se você me conhece baseado em junho de 2024, você não me conhece mais, porque eu estou em constante evolução. Então é a constância. Ou seja, eu preciso fazer todo dia, todo dia. E aí, brother, é aquilo, né? Criança faz o que quer, não é? Adulto faz o que precisa ser feito. Mas aí a pessoa muda a identidade, né, Nicola? Porque o cara pensa assim, não, agora daqui pra frente eu quero ficar forte, cara. Eu mudei a identidade, eu começo a me ver daquele jeito, né? Exatamente. Então, mas onde começou aonde? Na mente. Na mente, de novo. Tudo começa na mente. Então, por exemplo, olha que coisa doida. O cérebro, ele não processa entre verdade e realidade, tá? Entre real e fantasia. Para você ter uma ideia, se eu criar uma situação, por exemplo, eu peço para você pensar agora, olha, nós estamos de frente para o mar, né? Aquele mar batendo, aquele sol, aquela brisa, né? Aquela cerveja gelada, aquela água de coco, aquela porção de peixe. Olha como é que tá o rosto de vocês, já? Sorrir já, né? Não, lá, já começa a sorrir, mas não falei. Você nem falou nada, Cadê né, o mar, cara? Nem no mar nós estamos. Olha como é que é o cérebro. Percebe que ele jogou todas as informações? Então o que acontece? Existe um pensamento da praia. Existe as emoções, os sentimentos que começaram a aparecer. Qual? Alegria. Qual que é a emoção relacionada a esse sentimento de alegria que eu tô sentindo? Um sorriso. Um rosto mais leve. Percebe? Então o sentimento, a emoção nada mais é que o sentimento em ação. Entendeu? A emoção é o sentimento em ação. Isso quer dizer que se o cara estiver pensando que vai estar chupando um limão, ele vai ficar triste. Ele vai azedar. Vai azedar. Pois é, se eu começar a falar de você de um limão aqui, vai começar o quê? A boca já salivar, secar, talvez. Secar, enfim. Já amarga mas, tudo. mas cadê o limão? Cadê a praia? Cara. Da mesma forma, se eu falar pra você o quê? De um acidente. Falou, cara, agora há pouco aqui, ó, na Racanela, bateu de um cara, aí tá sem cabeça, o quê? Ó, o rosto, já muda. Então, ou seja, olha o poder que eu tenho. E aí o que acontece? Você acorda de manhã e faz o quê? Vai lá no supermercado de pensamentos, faz o quê? Ah, hoje eu vou pegar mágoa. Hoje eu preciso pegar também um pouco de depressão. Cara, hoje eu quero pegar, sabe o quê? Raiva, muita raiva. Vou pegar Percebe? Você não se prepara para o dia. Aí, você acorda que nem um doido, não faz um devocional, não faz uma meditação, não trabalha o seu corpo, não vai para uma academia, entendeu? Assiste coisa ruim na televisão. Aí fica ouvindo as notícias doidas o tempo todo, que tá explodindo, não sei o quê, não sei o quê. Como é que fica a sua mente? Você não blinda. Final da tarde você tá caindo, Final da cara. tarde não. Você não aguenta nem Você andar. sai de casa às 7 horas, 7h05, você já tá esmurrando o cara do trânsito. Do nada. Aí não é do nada? Não, não é do nada. Então eu preciso me preparar. Por isso que a inteligência emocional é essa capacidade de você suportar desconforto. Mas para isso eu preciso treinar. Então, o que nós costumamos... eu não consigo perdoar. Ou eu não consigo amar. Mas por quê? Porque não exerce isso. Eu não consigo ser grato. Mas é porque não exerceu a gratidão. E gratidão, por exemplo, é uma força dentro do processo de coaching. Nós conseguimos descobrir quais são as forças que você carrega. A gratidão é uma delas. Quando você é grato, cara, dispara um monte de coisa dentro de você. Um filme muito legal para vocês assistirem, vou lembrar e vou passar para vocês, mas é de um cara que toma uma pílula e aí ativa o cérebro dele e tal. Cara, agora eu não vou lembrar. E é um cara bem eu não sou bom dessas horas de memória, não. Mas eu vou mandar esse vídeo para vocês. Sem Limites, que é mais ou menos Sem Limites, esse mesmo. Sem Limites. É isso daí.
Então, o que ele faz? Ele ativa de forma sintética aquilo que já é natural dentro de você. Então, se você pratica gratidão, por exemplo, às vezes fala, mas eu não tenho motivos para ser grato. Fala, brother, põe a mão no pulso. Tá sentindo bater? Pronto. Você já tem motivos para agradecer. É só pôr a mão aqui no pulso. Cara, você conseguiu respirar? Você viu o que nós passamos na pandemia aí, cara? A galera só queria respirar oxigênio. Oxigênio, de graça. Tempos atrás eu falei isso lá na igreja, né? E aí o cara falou, cara, vou agradecer porque eu fui no banheiro. Eu falei, brother. E aí eu sei que na outra semana ele não veio e tal. E aí encontrei com ele no mês seguinte. Falei, brother, você não veio e tal, o que aconteceu? Ele falou, não, cara, deu uma pedra no meu rim, aí pra expelir, deu uma dor, cara. Eu falei, cara, eu lembrei de você na hora que tem que agradecer. Eu falei, lembrou? Por que eu te falo isso? Coisas simples. Então, quando você agradece por coisas simples, dentro da sua mente, o seu cérebro vai derramar neurotransmissores que vai deixar você bem. Bem. E aí você fala, Nicola, mas você agradece por quê? Tá tomando água? Deixa eu te falar, eu perdi meu pai com 57 anos de idade por câncer. Câncer de estômago. Sabe como é que meu pai bebia água? A gente molhava um algodão no copo d'água e passava na língua dele. Você pode beber água, cara. Deixa de ser doido. Começa a olhar a vida diferente. Uma vida mais leve. É fácil, cara. Então, assim, agradece. E esse movimento dentro de você, cara, deixa você muito bem. E aproveitando esse gancho, eu costumo muito levar para essa linha, o Jefferson vai pegar já, que é nesse momento que a gente vê os jovens cada vez mais conectados. Ou seja, eles estão cada vez mais conectados com internet, etc., e menos conectados com eles mesmos, exatamente. E como que a gente vê isso hoje? Como que a gente pode, digamos assim, deixar um pensamento, né, Gerson, vamos dizer assim, né, que é importante, que a gente pode atribuir para isso? Porque realmente isso acontece, né? Tá acontecendo muito. Eu acredito assim, a tecnologia, então, por exemplo, quando o pessoal fala, a inteligência artificial não presta, a internet, quando a internet entrou, a internet não presta, as redes sociais não valem nada. Cara, quem tá por trás disso? Então não é a rede social, não é a internet. É o que você acessa. Na verdade, é você. É você. É o conteúdo que você está acessando. É como você usa isso. Ela, por exemplo, tá aqui, ó. Nesse tablet tem internet, meu celular tem internet, e a internet parada lá não acontece nada. E tem a ver com o livre-arbítrio isso aí, Nicola? Eu acredito que sim. Entendeu? É uma questão de escolha. Então, mas aí é que tá. Só que quando eu olho para o meu futuro, se eu não sei para onde eu estou indo, eu gosto muito do filme Alice no País das Maravilhas, que diz que a Alice estava perdida e ela chega debaixo de uma árvore e encontra com o gato risonho. O gato risonho, né, aparece para ela e ela fala assim, a Alice fala pro gato, o gato, eu tô perdida. Aí o gato fala assim, Alice, mas você tá indo para onde? Eu falo, eu não sei. E aí debaixo da árvore fala que tinha vários caminhos. Fala, então escolhe qualquer caminho, porque qualquer caminho serve. Então, se eu não sei para onde eu tô indo, Jefferson, como é que eu vou escolher? E pior, e se do meu passado eu só carrego dor, percebe que eu vou repetir ciclos de autossabotagem comigo, sempre escolhendo pela dor? Esse cara me machucou, termino com ele, próximo casamento. Aí vai chegar num ponto, de novo, eu não desenvolvi o meu ser, eu não cresci como ser humano, não me tornei adulto. E aí Paulo vai dizer, quando eu era criança, fazia coisas de criança, né? Mas agora que eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então eu preciso entender que eu cresci, que eu sou homem, que eu tomo decisões de homem, tomo decisões de pessoas maduras. A mulher a mesma coisa, ela cresceu. Então eu preciso me posicionar, não dá mais, né? Às vezes você vê aí algumas mulheres, cara, achando que é menininha. Não, cara, tu é mulher. Tu tem 40 anos, você tem filho, se posiciona. Entendeu? Eu vejo algumas moças, por exemplo, né? Quando você vai na academia, fala, cara, não cabe. Teve uma coach que veio para mim. Coach é quando é o cliente, tá? Igual advogado e tal. Então eu sou coach, tem a coach, né? Ou coach, é o cliente. E veio para mim e tal, e ela foi Miss Mundo. Miss Mundo. Né? Ela foi Miss Schwarzenegger, pra você ter uma ideia. Ela tem um corpo, assim, sensacional. Só que hoje, ela não é mais. Hoje ela é uma advogada de renome. E eu me lembro que eu dei uma stalkeada lá no Instagram dela, falei, brother, me desculpa, mas não cabe. Agora, tu não é mais essa pessoa, você é advogada e não cabe mais essas roupas. Não cabe. Você quer mostrar isso pra quem? Tem que mostrar pro seu marido. Entendeu? Pra mais ninguém.
Cara, por causa dessa fala, o marido dela veio fazer coach comigo. Olha Eu que interessante. lembrei da minha professora. Falou, Jeff, você quer ser advogado, mas você tem que cortar esse cabelo, fazer a barba, ficar bem organizado, Não cara. tem, cara. Não tem. Ué, mas qual que é a imagem que você quer passar? Né? Então, isso conta também. Então, percebe que são um conjunto de detalhes que me deixa bem. Então, por exemplo, cara, eu me lembro uma vez o meu cardiologista, né, virou pra mim e eu brincando com ele, falei, cara, não tem tempo pra esse negócio não, ficar cuidando aí de comida, de alimentação, de academia. Falei, Nicola, fica tranquilo, brother. Né? Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, fica tranquilo, você vai ter muito tempo para cuidar da sua doença. Eu falei, não precisa disso não, cara, sou teu amigo, irmão. Né? Sou teu amigo. Perfeito. Então, eu olhei para o meu futuro, gostei do que eu vi e tô indo para lá. Então, agora, com essa visão clara, o que você pretende... Por exemplo, se eu falar para você, como é que você quer chegar daqui 1, 2 anos? Aonde você quer estar? Como? Sua família, sua vida profissional, Sua saúde, sua né, saúde, suas finanças. Como é que você quer estar? Então, você tem que dar uma planejada, tem que dar uma olhada. Falar, não, quero estar assim. Ok, então agora nós sabemos como nós queremos estar. Beleza? Beleza. Então, agora eu venho para o dia de hoje e vou trabalhar minha missão. Então, ou seja, fazer 1% todo dia para encurtar essa distância da visão que eu acabei de criar. Perfeito. Ô, Nicola, e fazendo um gancho aí que você falou, você falou aí de blindar a mente, né? Que é aquela questão de ressignificar lá que o Márcio Michele fala muito, né? Sim. No livro dele, inclusive. Sim. Né? Tem um livro, né? Tem um livro, Passado Resolvido, Futuro Decidido, que na verdade é o treinamento que vai acontecer aqui em Maringá. E tem também o outro livro que é o Tríade do Poder. Mas nesse livro ele ensina também como blindar a mente. Por exemplo, existem 9 chaves para você ter uma mente blindada. Uma das chaves é você não reclamar, né? Nem de pessoas e nem de coisas. E o que mais nós ouvimos? As pessoas reclamando. E aí você precisa ter o quê? Ter uma habilidade emocional para não ficar nessa roda. Então, por exemplo, eu me lembro que eu estava dentro de um táxi e eu estava de um Uber, né? Eu parei lá em Goiânia para fazer um treinamento lá e eu peguei um Uber e tal. E aí eu tô saindo de lá, tal, fiz essa viagem e quando eu volto eu venho para Curitiba para dar um treinamento igual. E aí eu entro nesse Uber, né? Esse Uber de Curitiba fala assim, você viaja muito, tal, vi que tá escrito aí na sua costa, tal, uma mensagem. Eu falei, viajo, dou curso de treinamento de inteligência emocional. Eu falei, que legal. Mas como você viaja? Eu falei, inclusive, semana passada eu tava lá em Goiânia. Falou, pô, que legal. Nossa, Goiânia, hein? 10 mulheres para cada homem. Aí eu falei assim, cara, e você acredita que quando ele saiu assim do aeroporto, né? O Uber saiu do aeroporto, que eu olhei a cidade assim, cara, parecia Londrina, igualzinho. Aí ele falou assim, cara, eu falei de mulher, esse cara fala de aeroporto, não tô entendendo. Percebe que eu não quero ouvir? Então, você tem que ter uma estratégia para mudar de assunto. Então, se alguém chega, por exemplo, reclamando de algo para você muda de assunto. Muda de assunto. E aí eu costumo brincar, né? Se você fez coaching, né? Se você fez coaching, você vai entender. Ou seja, se você fez um processo de coaching, você vai entender que quando essa pessoa começar a reclamar, automaticamente, né, uma dica poderosa, você começa a falar de outro assunto. Então, às vezes, quantas vezes vem falar para mim de política e eu mudo, cara, falo, cara, nossa, cara, aquele pastel lá do Senadinho que tem ali, cara, em Maringá é sensacional. Aí o cara fala assim, cara, eu não tô afim de receber esse lixo seu. Não quero. Como eu falei para vocês, então a gente pode passar uma vida, no início aqui do nosso podcast, passar uma vida trocando pão, e trocar pão é reclamar, que a minha esposa, que meu marido, lá no meu trabalho, que o meu chefe. Tá, de prático, o que você vai fazer? É simples. De prático, o que você vai mudar? Você pode passar a vida inteira reclamando ou tomar uma atitude. Qual é a atitude que você vai tomar? Mas não quer, né? Não, a maioria toma a atitude de continuar reclamando. De continuar reclamando. Então esse cara, eu deixo para concorrência, irmão. Vai reclamar para outro. Mas eu não permito. Não deixo. E eu vi uma aula do Márcio Michele, né? Ele tava falando algo, achei muito interessante, Eders, que ele fez mais ou menos uma analogia, você pode explicar melhor para nós, Nicola? Que ele disse o seguinte, falou, olha, para você blindar a mente, você tem que fechar a porta, é a mesma coisa você tá varrendo, né? E tá esparramando, né? O vento tá entrando, né? Então primeiro você tem que blindar, você fecha, né? Exatamente assim. A explicação que o Márcio dá é, claro, algo mais isso, sintético, né? Então quando você ressignifica, é alguma coisa que aconteceu lá no seu passado. É um trauma que você precisa
fechar, né, esse ciclo, então você o quê? Tira esse lixo de dentro da sua casa. Sim. Beleza? Então imagina Você tá que... varrendo, né? ali tá dentro. limpando tudo. Limpou, ok. Só que se você não fechar as portas e as janelas, esse lixo entra de novo. E vai esparramar. Entendeu? E vai, né? A Bíblia vai dizer que assim, você pode arrancar o demônio do cara, mas se você não colocar nada dentro, volta com mais 7. O negócio fica pior. Porque ele fica vazio. Né? Fica vazio. Entendeu? Então eu preciso preencher com algo. Eu preciso construir esse novo Nicola. Então eu preciso colocar algo dentro. Então o blindar da mente é esse lance. Então o blindar, ele fecha essas janelas, fecha essas brechas para que não entre. Então quando um evento de injustiça entra, por exemplo, vamos dizer que a sua esposa pede para você ir no mercado fazer uma lista de coisas. Beleza? Comprar lá isso. Mas eu não sei o que acontece, que elas escrevem com umas tinta invisível que some o produto, não é? Só que quando você chega em casa, o que acontece, né? A Paula fala assim para você, Jefferson, eu não acredito, você esqueceu de novo isso. E aí você fica com aquele sentimento que, falou, cara, eu sou muito burro. Eu não consigo comprar um negócio. Toda vez eu vou lá e esqueço alguma coisa. Como toda vez eu vou lá e esqueço alguma coisa? Só que ao invés de você falar isso para ela, você faz o quê? Você emburra e não conversa. Mas na verdade, você tem que aprender a fazer algo chamado catarse. A catarse é, na verdade, você falar dos seus sentimentos sem procurar culpados e sem querer brigar. Então, qual que é a ideia? Você vai virar para ela e falar assim, meu amor, quando você fala que eu sempre esqueço, que eu não dou conta de trazer isso para você, você está dizendo que eu sou burro, né? Porque eu estou me sentindo assim, um incapaz. É isso que você quis dizer? Provavelmente ela fala assim, não é isso. Não, porque esse sentimento que você está apontando que ela errou? Não, você está falando do seu sentimento. E automaticamente falou, não. E aí o que acontece? Há um diálogo, há uma conversa. E automaticamente você falou do seu sentimento. O que aconteceu? Você acabou de blindar a mente. Ou seja, você acabou de ressignificar esse evento de justiça. Só que quando você não faz isso, esse evento de injustiça vem para dentro. Essa sementinha do mal entrou na sua mente, porque você não blindou. Aí ela fala uma vez, fala duas, e aí existem 5 fases do ciclo da autossabotagem. Chega lá no final, esse negócio já está enraizado dentro de você de um jeito que na hora que ela fala assim, você sempre faz desse jeito, você fala, vai te catar também. Por quê? Porque você deveria ter resolvido aquilo naquele dia, né? Não, a gente não deve deixar nada para outro dia, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Você esquece? Não, esqueço. Eu esqueço, cara. Mas aí agora a gente usa uma técnica. Manda para mim no WhatsApp. Depois eu vou mandar para vocês. Deixa eu te contar uma técnica que eu tenho. Eu sempre não esqueço não. Eu fico preocupado assim. Será que eu fechei a porta? Vou ter que voltar lá para ver se eu fechei o portão. Cara, minha esposa não gosta quando eu falo isso. Ela criou uma técnica para mim. Falou, Gerson, fala gato azul, porque não existe. Aí você vai lembrar que você fechou. Eu chego no meio do caminho. Pô, legal aí, ó. Legal, né? Interessante. Uma técnica não bacana, existe, né? mas você vai lembrar, é um gato azul. O que aconteceu? Já fechei. Já fechei. Tá tudo certo, né? Tá tudo legal, certo. legal. Realmente, a gente, falando muito da questão de relacionamento e tal, isso também aplica no ambiente de trabalho, né? Você saber lidar, né, com o outro, né? Porque, de certa forma, um colega de trabalho é um tipo de relação. Claro que é diferente, não é amorosa, mas é um tipo de relacionamento. Nesse caso, a inteligência emocional, ela se aplica a tudo, né? É essa relação humana, né, no geral. Então, tanto no ambiente de trabalho, quanto em casa, quanto com os filhos, tudo. E para cada um você tem um tipo de, digamos assim, vamos dizer, de soft skills, né? Ou seja, de habilidade, de perfil. Para você lidar, né? Todas essas são treináveis, todas são desenvolvidas. Todas essas são treinadas e são desenvolvíveis. Por exemplo, dentro da inteligência emocional também, nós fazemos análise de perfil comportamental. Então, por exemplo, cada pessoa tem um perfil comportamental. Né? Então, ou seja, tem pessoas que são mais dominantes, aquelas que chegam e falam, cara, já dando ordem, já fazendo a coisa acontecer. Tem aqueles que são mais influentes, gostam de falar e trocar ideia e contar piada. Sim. Tem aqueles que são mais reservados, mais introvertidos, ou seja, os mais planejadores. E tem os mais analíticos, ou seja, os caras da regra. Entendeu? E se não tiver regra, ele cria uma. Então, o que acontece? Se eu pego um cara, por exemplo, lá na porta da igreja, por exemplo, que você vai colocar a galera do boas-vindas. Eu não posso colocar lá um cara que é introvertido, ou seja, um instável, um analítico. Por quê? Porque ele vai chegar lá e falar, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Seja muito bem-vindo à nossa igreja. Cara, não dou conta. Por quê? Entendeu? Porque eu preciso de alguém dando risada lá. Quem que eu tenho que colocar lá? Os dominantes.
os influentes, que é aquela galera uhul, do oba-oba. Por quê? Para jogar o cara para cima. Então, dentro da empresa, por muitas vezes, não é que você está contratado errado. Na verdade, você só está mal colocado dentro da empresa. Sim, e nesse caso também cabe muito ao gestor entender o que ele quer, né? Porque como você usou o exemplo da igreja, vamos supor, não é esse tipo de recepção que eu quero ter ali na ponta. Exatamente. Então cabe ele também entender isso. Então, de certa forma, ele também precisa ter essa inteligência. Ele precisa, na verdade eu costumo dizer que quando, por exemplo, nós vamos em empresa, nós aplicamos esses treinamentos, né? Nós vamos lá e damos uma geral, né, na empresa e explicamos para ele, né? Com os líderes. Entendeu? Porque precisa partir do líder. Então, quando o líder entende qual que é o tipo de liderança dele, uma liderança mais extrovertida, uma liderança mais de regra, uma liderança mais de planejamento, uma liderança mais de dominância, então eu preciso. Então, por exemplo, em vendas, eu preciso ter alguém mais aguerrido. Eu não posso ter alguém, não, eu vou visitar você depois, tal. Não dá. Eu preciso de um cara a mais. E aí é onde nós precisamos, nós trabalhamos assim, mas Nicola, e aquele que, por exemplo, eu sou estável, sou mais, né, devagar e tal, e o cara é mais dominante. Claro que ele vai ganhar. Eu falei, pois é. Só que você vai ter mais paciência para conversar no pós-venda, por exemplo. Então você pode o quê? Aguentar. Então você precisa aprender a fazer elásticos comportamentais. Então em alguns momentos eu não vou poder ser o influentão e que pula e que... Não, eu vou ter que fazer o quê? Segura essa influência e solta quem? A minha regra, solta quem? A minha análise, solta quem? O meu planejador, entendeu? Para quê? Para eu ficar mais centrado. Então eu preciso aprender a andar nesses perfis. Então, o que acontece muito dentro das empresas em si é isso. Por eu não saber o perfil comportamental dos meus funcionários, eu bato de frente. Então, por exemplo, lá na nossa empresa, quando eu contrato, eu dou preferência para perfis que são estáveis e analíticos. Por quê? Porque ele vai ficar o dia inteiro sentado na frente do computador, teclando e mexendo com o processo. Cara, um influente dominante surta, falou, cara, não dou conta. 2 minutos ele fala, cara, vamos embora daqui, vamos tomar um negócio, né? Isso aí tem a ver com arquétipos, ô Nicola? Perfil ou é diferente? Não, é diferente. É diferente. Esse estudo, na verdade, é do Dr. William Moulton Marston, que ele começou com ele, né? E esse estudo é muito reconhecido no mundo inteiro, né? Que é o perfil DISC, porque o Dr. William Moulton Marston é formado em Harvard. Então é um estudo muito conceituado, aplicado no mundo inteiro, e você pode fazer esse perfil, essa análise de perfil comportamental para você entender como você funciona. E é muito utilizado nas vendas, né? Porque a pessoa identificando o perfil da pessoa, ela consegue automaticamente vender. Ela consegue agradar. Não só em vendas, né? Mas em qualquer lugar, relacionamento, empresa. Por exemplo, a minha esposa é de um perfil mais estável e analítica. Tá? Ela é mais reservada, então raramente você vai ver ela sorrindo de forma mais tranquila, ela é mais reservada. Tanto que assim, se você chega lá na nossa empresa, então a minha sala é de frente para dela. Eu sou marido dela, para entrar na sala dela, eu bato na porta, abro, falo, tudo bem, posso entrar? Por quê? Porque ela está concentrada, tem uma musiquinha tocando, tem aquele cheirinho subindo assim, tal, tudo organizado. Eu preciso entender de perfil comportamental. É o ambiente dela, o espaço dela. E eu preciso respeitar. Perfeito. E normalmente ela cria um círculo assim, ó. O círculo da intimidade, cara. Pra você entrar ali, tem que ser... Se não, cara, não tem que... Fica aí, eu tô aqui. Entendeu? E a minha sala? Não, cara, você vai ver quadro na parede e livro na mesa. E assim, por exemplo, 6 horas. Vambora, vamos. Eu apago a luz e fecho a porta. E do jeito que tá, fica. E ela vai guardar tudo, vai colocar tudo dentro da gaveta. Cara, eu preciso aprender a respeitar isso. Só que é legal, quando eu olho para ela e começo a ver, e normalmente o que falta em mim para eu melhorar como pessoa está nela. E o que falta nela está em mim. Então eu preciso aprender mais do perfil dela para me complementar. Porque os meus pontos de melhoria estão nela. E os meus pontos dela de melhoria estão em mim. Ou seja, o que ela precisa melhorar está tudo em mim, que eu tenho de bom, que é fácil. É natural. Então é natural para mim conversar, trocar ideia. Raras as vezes, você viu, já foi algumas vezes lá no fórum, você vai ver a Marlene cumprimentando. E aí, tudo bem? E o Nicole Jefferson. Oba! Tá? Diferente, não é assim? Faz um barulho no corredor. Faz um barulho. Lá em casa, eu sou o trovão. E ela é o relâmpago. Entendeu? Você não ouve, ela é quietinha. Sim. Entendeu? Então, quando nós aprendemos a respeitar um outro, por exemplo, tempos atrás eu estava atrasado para ir para o aeroporto.
E aí eu falei, vida, me leva lá, tal, que eu não vou pedir Uber e tal, porque era de madrugada o voo. Falou, não, eu levo. Aí ela sentou no banco do motorista para dirigir, pegou no volante assim, ela falou assim, vida, leva você, né? Porque você dirige mais rápido. Ou seja, ela entendeu que eu sou um perfil mais dominante, mais influente, que eu sou mais rápido e ela é mais o quê? Vai respeitar, né? Tanto que se você perguntar para um analítico, por exemplo, sobre regra, perguntava, cara, regras foram feitas para serem seguidas. E para o influente, quebradas, entendeu? Entendeu? Então, quando você começa a compreender, olha que legal, perfil comportamental, valores, forças, âncora de carreira. Você sabia que dentro, para você trabalhar numa empresa, você tinha que fazer um relatório, né? Um perfil de âncora de carreira. Qual é a âncora? Por exemplo, eu tenho uma âncora de carreira que chama técnica funcional. Essa técnica ela é voltada para o conhecimento. Então, por exemplo, eu amo estudar. Então, na minha profissão, eu preciso ter um tempo para que eu estude, me desenvolver, entendeu? Então eu amo ler e tal. Então, cara, a minha profissão hoje me permite isso. Se não me permitir, eu não tô ancorado. E aí o navio balança, e aí o navio vai sair. Por quê? Porque eu não tô ancorado. Então, percebe? Olha quantas coisas dentro da inteligência emocional. Gente, eu só tô mostrando a pontinha do iceberg, entendeu? Tem muita coisa para baixo. Muita coisa para baixo. E aí, como eu falei para você, e aí como se tornar essa pessoa melhor? Gente, 1% todo dia. Então eu tenho que olhar para essas questões todos os dias. E colocando o tijolinho. E todo dia. E vai ter dia que você não vai dar conta de 1%, tá? Não vai dar conta. Não vai. Só que os outros dias. Percebe? Então é essa consistência, tá? Fácil? Não. Mas é possível. Totalmente possível. Eu tô aqui, exemplo. Dei conta, mudei muita coisa na minha vida. Tenho muita coisa para melhorar. Quero melhorar muita coisa ainda. Mas é possível. Tudo e isso tem um processo, né, Nicola? Para você isso. chegar, né? Isso é muito legal, cara. A mudança não é um evento. Ele é um processo. E dói. Porque às vezes as pessoas querem algo instantâneo e não começa que é o resultado instantâneo e tem que passar por um processo. Eu gosto do primeiro milagre de Jesus. A bodas de Caná, transformar água em vinho. Sim. E eu costumo dizer que um pacotinho de uva, né, um saquinho de uva, um cachinho de uva é muito barato. Só que para a uva se transformar em vinho tem que passar pelo processo. E o processo é ser pisado, ser esmagado, ser prensado, vai fermentar, vai azedar. Só que na hora que realmente acontece o processo da transformação em vinho, cara, é um vinho de muito valor, né? Ou seja, vai custar uma garrafa de vinho, sempre vai custar mais caro, não importa o tipo de garrafa de vinho que você está comprando, do que um cacho de uva. Sempre vai ser essa desproporção grandíssima. Então, eu acredito que nós precisamos de processos, passar e respeitar. Só que muitas vezes, quando você é revelado isso para você, você fala, não, vai dar trabalho, né? Não. É verdade. Por isso que as pessoas às vezes sabotam, né? Às vezes você tem um projeto, você para no meio do caminho, ou você nem começa. Mas por quê? Porque você não tem a visão clara desse futuro. Você não vê quais são os objetivos, entendeu? Então, quando eu olhei para minha família, eu falei, cara, eu quero ter uma família assim, eu quero buscar me conectar melhor com meu filho, com a minha filha, com a minha esposa. E aí, com base nisso, o que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar em mim? E normalmente nós ouvimos, né, tudo isso, sento no banco da igreja, ouve um monte de coisa, fala, isso, minha esposa tinha que estar aqui ouvindo isso. Não, cara, quem tinha que estar aqui ouvindo isso era você. Porque é você. Então, tem solução e ela é para dentro. Então, se eu não mudar aqui dentro, esquece, cara. O meu olhar não vai mudar. É aqui, ó. Então, eu mudo o que está dentro. Mudando o que está dentro, automaticamente... não, Nicola, eu não estou gostando do que eu estou em volta. Por exemplo, estou tomando água aqui, desde que eu cheguei. Mas se tivesse leite aqui dentro e você esbarrasse em mim, o que iria cair aqui? Leite. Se eu estivesse tomando café, você esbarrasse em mim, o que ia cair daqui dentro? Café. Legal. Quando as intempéries da vida, né, batem em você, o que você anda derramando na vida das pessoas? O que você está carregando dentro de você? Quais foram os cursos que você aprendeu e colocou para dentro? Perfeito. Sensacional, né? Que sensacional, né, cara? Realmente é uma troca aqui, não sei se foi muito justa. Foi justa. Não, eu achei que foi bem proporcional. Desnivelada. Foi Que super isso, desnivelada, mas é um papo muito gostoso, né, Jefferson? Com A gente certeza. aprende muito, é enriquecedor, né? Eu acho que
fica aqui realmente a sugestão da leitura, Insights de um Coach, É bem Nicola, legal. Tem uns insights aí bem... editora Viseu. A gente vai deixar os links aqui na descrição. Isso. O pessoal conhecer Isso. mais também sobre o trabalho e poder adquirir também o livro, vale a pena. A gente vai fazer essa leitura aqui, incrível. A gente agradece demais, o nosso tempo está esgotando aqui. A gente agradece demais, Nicola, por você ter Isso. topado em participar com a gente. Que nem a Uau. gente brincou aqui, realmente foi desnivelado aqui a conversa. Porque isso, né? É gostoso, a gente poderia ficar horas aqui ouvindo, né? É um papo exatamente, super gostoso, né? Até aproveitando um gancho, a gente falou muito sobre a gente cuidar de dentro e cuidar de fora também, que a aparência também importa. Muito. A gente também, dando um gancho, você pode voltar no episódio anterior, que a gente falou com o Thiago, né? Sim. Sobre visagismo, a gente falou muito sobre o poder da aparência também, Fundamental. né? Igual o Jefferson citou o caso de advogado, tem que cortar o cabelo e tal, né? Fazer a barba. Fazer a barba, Sinceramente. mas é interessante, né? Vamos dizer assim. Então, volta ao episódio anterior aqui do Bastidores, foi incrível também. Né, Jefferson? Alguma consideração aí pra nós também? Eu só tenho que agradecer aqui a presença do Nicola. Que Eu isso. sou fã do Nicola, eu acompanho também ele sou nas fã redes agora. sociais. E, cara, sou muito grato a você, Nicola, né? Conheci o Nicola há muito tempo aqui em Maringá e sempre tivemos uma boa amizade, né, Nicola? Verdade. Sempre Jefferson. quando eu vou fora, faço questão de passar ali para cumprimentar o Nicola. Show. E, cara, prazer muito imenso você estar aqui no nosso podcast, aqui nos Bastidores SA, né? Tenho certeza aqui que nós aprendemos muito com você. Legal. E Feliz. os nossos ouvintes também aqui, né, Elis? Show. Então é isso, cara. Só tem que agradecer aí. Deus abençoe você por tudo aí. Obrigado. Tudo que você representa. Quantas almas você tem investido aí no reino, né? Isso. A gente conhece o seu trabalho aqui em Maringá também. Então, acho que isso é importante, né? A gente deixar um legado, né, Nicola? Eu costumo dizer, para fechar, que quem planta tâmara não come tâmara. Porque as tamareiras demoravam antigamente mais de 90 anos para dar o fruto da tamareira. E às vezes você encontrava uma pessoa plantando tâmara e falava assim, cara, mas se eu plantar tâmara, você não vai comer essa tâmara. E aí a pessoa falou, ok, mas se você está comendo tâmara é porque alguém um dia plantou isso. Então eu acredito que é sobre isso, isso é um legado. Então é quando por exemplo, quando eu comecei a gravar meus vídeos no YouTube, no Instagram e tudo mais, não foi para que as pessoas vissem, mas assim, para que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos pudessem um dia falar assim, cara, como que o vovô Nicola pensava? Como que o bisavô Nico pensava? Né? A que Deus ele servia? Quais os valores que ele carregava? Então é um legado que eu estou deixando para minha geração e automaticamente vai atingindo outras pessoas. Mas é sobre isso, né? Você deixar algo... o mundo tá tão doidão, né, cara? Então eu acredito que nós precisamos ser referencial. Então precisa ser referencial. Então esse é a minha ajuda, né? Para que eu sei que tudo que eu tenho me tornado e o que eu sou hoje é graças a ele, né? Graças a Jesus no meu coração. E sem ele eu não consigo fazer nada. Então tudo isso que vocês ouviram nada mais é do que ele dentro de mim colocando tudo isso para fora. Então a ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Show de bola. A gente agradece, Nicola, mais uma vez, assim, realmente é muito interessante aqui, esse papo é demais, é incrível, é enriquecedor, a gente aprende, né, Jeff? A gente Com certeza. se envolve, você realmente vai lembrando de coisas, então é muito bacana. E conta pra gente aqui, quem quer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre o livro, seus projetos futuros, fala um pouquinho pra nós. Legal. Como eu falei pra vocês, aqueles que quiserem seguir a gente no Instagram, Nicola Lozaco 1, tá? Depois pode colocar na descrição alguma coisa aí. Meu livro você encontra no próprio Instagram, lá vai ter um post destacado, então você clica lá, vai ter um link da Amazon para você comprar. E nós também trabalhamos diretamente com inteligência emocional, então hoje nós estamos saindo aí pelo Brasil inteiro, falando mais sobre inteligência emocional, o quanto isso é bom e tem dado muito fruto, né, na questão de reconstruir a família, a sociedade, né? Uma cidade ela é feita de uma célula chamada família. Então a nossa ideia é reconstruir essas células, né? Ou seja, formar de novo essas famílias, serem famílias saudáveis e não perfeitas. E nós temos um curso que chama Imersão Inteligência Emocional. E é da metodologia EVO, né? Do nosso amigo Márcio Michele, é meu mentor, inclusive, faço mentoria com ele. E agora nós estamos trazendo esse curso para Maringá. Então, a galera que quiser interessada aí em fazer, em querer aprender um pouco mais sobre inteligência emocional, vai me ver lá, eu vou estar lá, vou ajudar você. Né? Então a gente tem aí alguns ingressos aí para distribuir, então se tiver afim me procura lá no Instagram que a gente consegue colocar você para dentro
E será nos dias 5, 6 e 7 de julho desse mês, do mês que vem, né? Vai acontecer aqui em Maringá. A gente está ainda vendo o local, né? Pela quantidade de pessoas, onde que nós vamos colocar essa galera toda aí. Beleza? Eu já estou inscrito, viu? Já está inscrito. Eu quero você lá. E Olha lá, eu também? já chama, já Vou chama. escrever também. Já chama. Pode me colocar Já. na lista Aí, de ó. transmissão. Tudo, Isso que aí, A gente ó. vai participar. Fechou. Bom, agradece mais uma vez. Muito obrigado, Jefferson. Nosso 6º episódio. Sim. Sexto. Ó. Mais uma vez, obrigado aí. Obrigado a você, cara. Tamo junto. E fica aqui mais uma vez o convite para você realizar a leitura desse livro. É incrível. A gente vai deixar os links aqui, os materiais também, para você conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Nicola. Agradeço o Chico, o Chiquinho, nossos parceiros aqui, né? Show de bola. Sem eles, nada disso aqui. Os caras estavam indo embora, hein? Os caras estavam indo embora. Os caras estavam indo embora, cara, esperando a gente. Pô, já. Chegou atrasado. A gente preso no trânsito. Desculpa aí, Chico. Que é o bastidor do bastidor. Mais uma vez, obrigado, Paula, por estar aqui com a gente. A Paula tá aqui, gente. E até o próximo episódio de Bastidores S.A. Valeu, obrigado.